Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Queridos, essa passagem aqui de Êxodo, capítulo 12, ela fala da instituição da Páscoa. Muitas pessoas comemoram a Páscoa sem entender o que significa realmente a Páscoa, né? Pensa que é só dar um ovo de chocolate, desejar uma feliz Páscoa, mas nem sabe o significado. Mas, na verdade, a Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou os hebreus do Egito. Anualmente, eles tinham essa pausa para fazer essa festa, comemorando o dia em que o anjo destruidor popou as casas onde havia o sangue do cordeiro. O Senhor pediu que cada família sacrificasse um cordeiro por sua família e que o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, do lado de fora. Viria o anjo destruidor, o anjo da morte, e onde tivesse esse sangue, ele pulava essa casa e ali não haveria nenhuma morte. Isso apontava, para o quê? Para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que mais tarde viria para nos livrar da morte eterna. Jesus representa a nossa salvação, o livramento do pecado, o livramento da morte eterna. Por isso que ele diz aqui que nós deveríamos comemorar, celebrar isso como o quê? Como um estatuto perpétuo. Na verdade, isso aqui era uma simbologia, uma representação que nós chamamos teologicamente de sombra, do que viria a acontecer. Jesus vindo como o cordeiro que morreria, pelos nossos pecados. Aqui foi sacrificado um cordeiro, representando Cristo, mas o próprio Jesus viria. E é interessante que quando o Senhor fala para que eles deveriam fazer, sacrificar esse cordeiro, fazer essa ceia, eles deveriam estar prontos, eles deveriam vestir uma roupa própria, porque eles iriam sair, eles iriam fazer uma viagem, eles sairiam do Egito, onde estavam escravos, e iriam para uma terra onde seriam livres. E eles se aprontam, eles vestem toda essa roupa, o que denota o quê? Denota a fé deles. Embora não estivessem ainda livres, eles já estavam crendo, que eles seriam livres e vestiram essa roupa. E se você perceber essa roupa, ela vai estar de acordo com Efésios 6, lá, quando fala da armadura de Deus, Observa como ele fala aqui, que você vai vestir essa roupa, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então há um significado. A Páscoa para nós representa essa libertação, essa passagem, Quando foi instituída lá no Antigo Testamento, ela representava essa libertação do povo israelita, dos hebreus que eram escravos do Egito, eles escravos, eles sofriam, eles apanhavam todo tipo de tortura. E hoje a gente comemora como? Nós comemoramos a nossa libertação da morte eterna, a nossa libertação do pecado, da cegueira, e é isso que representa para nós hoje. Por isso nós comemoramos a Páscoa. Agora é o Jesus, o verdadeiro sacrifício, que foi Jesus morrendo naquela cruz e ressuscitando para nos dar vida eterna, Então isso é maravilhoso. Os cristãos hoje, podem comemorar assim a libertação dessa situação de escravidão. Só o Senhor Jesus pode nos libertar, só Ele pode nos curar, Só Ele. Então é importante a gente entender isso, que nas nossas lutas, nas cadeias que nós vemos hoje, quantas cadeias da depressão, da morte, da tristeza, do pânico, do medo, cadeia do pecado, da sexualidade, cadeia do pecado de uma identidade distorcida, cadeia do pecado das emoções fragilizadas, dos SIDAs. O Senhor Jesus vem e nos salva, mas a principal libertação é da morte eterna, da condenação eterna. Somos
somos salvos em Cristo Jesus. E isso é Páscoa. É a passagem do reino das trevas para o reino da luz, do reino da escravidão, do pecado, da morte, para o reino da vida, da libertação, da salvação eterna, de um viver triunfante em Cristo. E é por isso que agora, você entendendo o que é Páscoa, eu desejo a você e a sua família verdadeiramente uma feliz Páscoa. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe o Brasil e todas as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.